Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Está escrito assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Essa expressão aqui você pode ser corroborada com o capítulo 2, versículo 9, que diz que nele habitava corporeamente toda a plenitude da divindade, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo, na sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Amém? Pode retomar seu assento, em nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos que, embora eu vou fazer uma pequena introdução a vocês um pouquinho sobre este livro, o meu foco essencial para hoje é trabalhar com vocês um pouquinho sobre a salvação, ou talvez reconciliação, e pensar com vocês essa dimensão da salvação. Mas o pastor William falou para mim que vocês estavam trabalhando hoje, iriam trabalhar sobre Colossenses. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse livro e contextualizá-lo, e depois entrar então de fato na minha proposta. Colossenses, ou Colosso, é uma cidade que fica ali próximo da região de Lico. No contexto em que Paulo está vivo, não era uma cidade de grande importância, não tinha muita relevância no contexto em que Paulo está vivendo. E esta igreja que está em Colosso é uma das igrejas que Paulo não fundou. Não foi Paulo quem funda essa igreja, e Paulo não teve contato com eles até quando ele manda esta carta. E muito provavelmente ele não conseguiu encontrar com esse povo. E quando nós lemos a carta de Colosso, nós percebemos que Paulo está preso. E há em Paulo uma expectativa muito alta de poder ser solto, então se encontrar com esses irmãos em Colosso. Tanto Colossenses como Filipenses, como a carta de Filimão e a carta de Éfeso, são conhecidas como as cartas da prisão, em que Paulo escreveu estando preso. Segundo as cartas de Timóteo, também é uma carta que Paulo escreve preso, mas é uma outra fase, é uma outra prisão, não a prisão em que ele escreveu as cartas que eles como Colossenses.
Porque quando ele escreve 2 Timóteo, Paulo não tem esperança nenhuma de que ele vai ser solto. No capítulo 4, 2 Timóteo, versículos 6, 7, ele diz claramente que ele vai ser entregue à morte, vai ser entregue aos leões. E então ele declara aquela frase linda de encerramento de vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e coroa terei de justiça. Já quando ele escreve as cartas como Efésios, Filipenses, Filimão e também a carta de Colossenses, ele escreve com expectativa de que ele será solto. E então aguarda ansiosamente se encontrar com esses irmãos, porque ele não os conhecia pessoalmente. E isso aqui é interessante porque mostra o quanto Paulo estava comprometido com a igreja de Cristo. Mesmo não sendo um povo que ele começou o trabalho, ele está preocupado em instruir essa igreja. E a ênfase de Paulo aqui nesta carta é uma ênfase em quê? Em instruir a igreja, em alertar a igreja a se manter firme nos fundamentos da fé cristã. Aquilo que posteriormente chamamos de ortodoxia. Diríamos que no contexto da Escritura, a expressão que se usa para se referir a esse núcleo da fé é conhecido como a fé que uma vez vos foi dada. Isso está em Judas, no versículo 3, em que Judas convoca a igreja, que muito provável era a guerra da Palestina, os convoca a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, que é o quê? Os ensinamentos dos apóstolos. A fé ali não é fé enquanto confiança, mas é fé enquanto doutrina, fé enquanto conjunto doutrinário. E a igreja em Colossenses tinha sido muito bem fundamentada, muito bem instruída, uma igreja ortodoxa, mas está vivendo o que é? Um momento, um período de quê? De tentações com doutrinas que não eram corretas, não estavam alinhadas com o Evangelho. E aqui então entra a discussão sobre quais eram as doutrinas erradas que estavam tentando colocar sobre os irmãos em Colosso. O que se percebe é que há um certo sincretismo. Por quê? Porque há aqui um certo judaísmo, uma judaização do Evangelho, mas a judaização aqui do Evangelho é totalmente diferente da realidade de Gálatas, por exemplo. Em Gálatas, os estão judaizando a igreja, são de fato bem judaizantes. Aqui há uma mistura entre judaizantes e gnosticismo. Há aqui uma ênfase muito grande nas práticas judaicas, como a circuncisão, mas também há uma ênfase em quê? No gnosticismo. E o gnosticismo pregoava o quê? Gnosticismo era uma seita, ou então era uma crença filosófica no contexto da Grécia, que invadiu muito o cristianismo primitivo. Inclusive, por exemplo, o livro de João, o Evangelho de João, foi escrito com esse intuito de querer reprovar algumas ideias gnósticas. E aqui, nesta igreja de Colossos, também encontramos isso. Encontramos o que é que eles estão ensinando. Os gnósticos ensinavam o quê? Que a matéria, o corpo, é ruim. E aqueles que eram salvos eram quem? Aqueles que descobriam, alcançavam a gnose, o conhecimento. E na iniciação, na continuação e na consumação. Então a ideia dos gnósticos qual era? Era de que o corpo é muito ruim e a salvação era alcançada como? Por meio de alcançar o conhecimento elevado. E se o corpo é ruim, ao ensinarem isso, encontramos o quê? Dois extremos. Que extremos são esses? O extremo do ascetismo e o extremo da ignorância quanto ao corpo, indo praticamente para um liberalismo, digamos assim. O que isso quer dizer? Há nesse contexto alguns que querem fazer com que a igreja pratique a circuncisão judaica, mas também há uma ideia gnóstica que faz o quê? Que uns são extremistas quanto a ser ascético. O que é isso? A ideia de
sacrificar o corpo, já que ele é ruim, já que ele é mau. Qual é o caminho? É eu me separar totalmente do mundo, da carne, e então viver praticando sacrifícios de jejum para ter santidade. Isso é muito comum entre os gnósticos, e quando você estuda a história da igreja, você encontra os monastérios em que tinham muitos monges que se afastavam da cidade para não ficarem impuros, e então praticavam aí alguns sacrifícios, e alguns inclusive muito pesados. E tem o grupo do que? Já que a carne é ruim, já que a matéria é ruim, então o que é que eu faço? Eu me deixo me levar, eu vivo como eu quiser, eu ando na carne mesmo, eu vivo dela até que um dia eu seja libertado deste corpo que é ruim. E então Paulo, preocupado com essa realidade gnóstica, sincrética, vai trabalhar o que com essa igreja? Vai trabalhar com essa igreja a respeito da supremacia de Cristo. Vai trabalhar com essa igreja a respeito da suficiência de Cristo. Vai trabalhar com essa igreja a respeito do quê? E aqui é particularmente os versículos, capítulo 1, um pouquinho do capítulo 2, o quanto Cristo é suficiente. O caminho que Paulo encontra para combater estes equívocos é o quê? É a suficiência da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E então Paulo, no capítulo 1, versículo 15, vai começar a falar a respeito do quê? De Cristo e a criação, da relação de Cristo com a criação, mostrando então que Cristo é aquele que tornou visível o invisível. Cristo é a visibilidade do Deus invisível. E então ele diz, olha, e esse Cristo fez o quê? Ele criou tudo. Tudo que é visível passou a existir por causa dele. E por meio dele as coisas se tornaram possíveis. E então ele diz mais, ele é o primogênito da criação. E aqui entra um debate histórico sobre se aqui podemos pensar como assim Cristo é Deus, mas também é o primogênito. Na verdade, a ideia aqui de primogênito tem a ver com algo muito próximo do judaísmo. O que? No judaísmo, o primogênito tinha o que? Tinha autoridade sobre o que? Sobre os demais. Portanto, quando se diz que Cristo é o primogênito da criação, quer dizer o quê? Ele tem autoridade sobre a criação. Ele tem primazia sobre ela. Por que que ele tem? Porque ele é quem criou. Por que que ele tem? Porque as coisas passaram a existir por meio dele. É aquilo que diz João em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, o que aconteceu? Esse verbo criou tudo, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que se fez se teria feito. E aqui em Colossenses Paulo diz mais, olha, ele fez as coisas, e só fez porque foram feitas por meio dele e para ele. Ele fez por ele, ele fez e fez também para ele. Em outras palavras, quando Paulo começa aqui a enfatizar a relação de Cristo com a criação, Paulo está trabalhando a ideia da divindade de Cristo. Por quê? Como eles são muito sincréticos aqui, há no contexto grego que uma leitura de que o Logos, o Logos criou as coisas passaram a existir por meio do quê? Do Logos. E então Paulo vai mostrar que Cristo é esse Criador. Essa ideia que vocês têm do Logos criou, Cristo é quem criou, foi Cristo quem criou. Foi Cristo quem informou que nós temos hoje como criação. Portanto, Ele é Deus. E no capítulo 2, versículo 9, então Paulo diz o que? Em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. E aqui é algo que eu quero muito falar a vocês, o que? Uma das coisas que nós jamais devemos esquecer quando nos perguntarem sobre quem é Jesus, é isso aqui. O que? Sua deidade. Paulo está enfatizando o que? A relação de Cristo com a criação, para mostrar que Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é Deus. Portanto, Cristo é divino.
Cristo é o Senhor, Cristo é Deus. E nós, enquanto cristãos, jamais devemos esquecer esta verdade sobre a pessoa de Jesus. Jesus não foi apenas um bom pregador, Jesus não foi apenas um mestre da religião, Jesus não foi apenas fundador do cristianismo, Jesus não foi apenas um grande pensador, Jesus não foi apenas um excelente líder, Jesus não foi apenas um homem. Jesus é Deus encarnado, e no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cristo é Deus, e isso é algo que não pode fugir da nossa cabeça. Nós temos que enfatizar, enquanto igreja, o que? A divindade de Cristo. Sabe por quê? Porque se Cristo não é Deus, não haveria possibilidade de sermos salvos. Nós só somos salvos porque Deus se encarnou, porque Deus habitou entre nós. Então, se Ele não é Deus, não somos salvos, não tem como ter salvação. Digamos, o que pregamos é vão. Se Ele não é Deus, tudo o que Ele disse é mentira, porque Ele disse algumas vezes que Ele era Deus, e não tinha como Ele mentir. Não tinha como, digamos, Ele ser sério se Ele mentiu sobre uma das coisas que era mais importante a seu respeito. Então isso é um ponto fundamental. A segunda coisa que Paulo trabalha aqui no capítulo 1, versículo 18, é que o Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja tem um cabeça, e esse cabeça é Cristo. E então no capítulo 1, versículo 19 ao versículo 23, ele vai trabalhar Cristo e a reconciliação. E esse é de fato o meu foco esta noite com vocês. E o meu foco com vocês é bem objetivo, não é tão prolongado. Qual é a ideia que Paulo está trabalhando aqui quando ele trabalha sobre Cristo e a reconciliação? É que no contexto aqui de Colosso, os irmãos, por causa da leitura gnóstica, começaram a fazer o quê? Começaram a buscar meios para alcançar salvação, sacrifícios, jejuns, esforços humanos, jeitos dos homens ali. Por quê? Porque a matéria é ruim, então eu tenho que fazer o quê? Tenho que encontrar alguma forma, algum jeito em que eu faça o quê? Em que eu encontre a salvação. Como? Através de alcançar o conhecimento. Enquanto aguardamos que sejamos libertos desse corpo que é maldito, que é a prisão da alma, nós temos que nos sacrificar, indo para um legalismo exacerbado, indo para um legalismo terrível. E então Paulo vai dizer-lhes: olha, Cristo é suficiente para a nossa reconciliação. Vocês não precisam criar métodos, vocês não precisam buscar estratégias, vocês não precisam dar um jeitinho. Por quê? Porque foi do agrado do Pai, o quê? Que em Cristo habitasse toda a plenitude. Para quê? Para que por meio dele haja paz. Mas paz com quem? A gente chega lá. Essa paz chegou por meio de quem? Do sangue de cruz. Por meio dele tem o quê? Essa reconciliação de todas as coisas. E aqui eu tenho que voltar para Gênesis. Deus criou o homem e a mulher, perfeito, no jardim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Adão tinha um trabalho: cuidar do jardim, administrar aqui o jardim e até a terra, de certa forma. Adão tinha sobre ele, com Eva, a imagem de Deus. E a ideia de imagem aqui, muito provavelmente, é algo que está a se usar como era no contexto do Antigo Oriente Próximo, que os reis, os imperadores tinham suas imagens nas regiões distantes.
E aquelas imagens eram o quê? Eram representantes seus. Como que se os imperadores estivessem naquela região, mesmo estando na capital ou então do império. A ideia de que o Adão é a imagem de Deus tem muito a ver com isso. A ideia de que Deus está no céu, Adão está na terra, e Adão representa Deus aqui na terra, administrando. Era como que se Deus estivesse presente na terra por meio de Adão, quando ele administrava e governava o jardim. E então eles estão ali trabalhando para Deus, tendo do bom e do melhor, um conforto, um ambiente maravilhoso, sem guerra, sem crise, sem morte, sem desgraça, sem pecado. Não havia problema nenhum. Mas algo é interessante. O que é? Capítulo 3, versos 6, 7 e 8. Eles pecam e se veem despidos. E no versículo 8, Deus vem no jardim e diz a Escritura o que é? Que é quando Deus está chegando, eles fogem e se escondem. Quando eles se escondem, aqui temos algumas percepções. A primeira deles é que eles não fugiram porque acharam um movimento estranho. Não estavam assustados com algo novo. Eles fugiram porque eles estavam familiarizados com aquela manifestação. A prova é que Adão disse: ouvimos a tua voz. Eles estavam tão familiarizados com Deus chegar ali, que eles perceberam logo, é inconfundível, Deus está chegando aqui. Portanto se esconderam. Então é por causa disso que alguns dizem o quê? Que Deus vinha no jardim todos os dias na viração do dia. Eu gosto de pensar, como não está no texto assim literalmente, eu gosto de pensar que no mínimo Deus vinha no jardim com muita frequência. Por quê? Porque eles estavam familiarizados com isso. E então quando Deus chega, o que acontece? Eles se escondem. E ao se esconderem, Deus chama por eles. Mas eu não vim ainda falar, não vou focar na questão do pecado. Você vai focar em quê? Na ideia de, puxa, o melhor lugar do mundo, sem desgraça, sem pobreza, sem doença, sem morte, sem pecado, e Deus vinha para estar com Adão e Eva. A nossa relação com Deus, a nossa necessidade de relação com Deus, não é por causa do pecado. Às vezes nós achamos que precisamos de Deus porque somos pobres, porque somos doentes, porque somos pecadores, porque não, nós precisamos de Deus porque Deus nos criou como seres espirituais e que são seres relacionais e precisam de quê? De ter contato com Ele. É o que diz Eclesiastes 3:11. Deus colocou no homem a eternidade. Isso quer dizer o quê? O homem é muito mais do que matéria. O homem não é alguém apenas que deseja arroz, casamento, intelectualidade ou uma vida financeira boa. Há no homem algo que só Deus pode suprir. O casal estava no melhor lugar que podia existir, sem morte, sem pecado, sem doença, sem guerra, sem crise, inteligentes, sem imoralidade. E ainda assim Deus vinha para estar com eles. Por quê? Porque precisamos de Deus, não porque, sabe, eu fico preocupado com a forma como a gente passou a evangelizar. Está a sofrer? Meu irmão, a gente precisa de Deus não porque está a sofrer. O ser humano sem Deus, ainda que ele esteja no melhor lugar que você possa imaginar, faltará alguma coisa. Por quê? Porque o jardim não supriria o que Deus supriria. Porque a missão de cuidar do jardim não supriria o que Deus supriria. Nada daquilo que Deus pode nos dar suprirá a presença dEle em nós, a comunhão dEle com a gente.
Mas o que aconteceu? É para isso que Deus nos criou, meu irmão. Eu gosto muito de pensar na pericorese. Pericorese é o que é? É a relação intratrinitária, a relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E alguns teólogos chamam de a dança da Trindade. É como que se o Pai e o Filho estivessem dançando harmoniosamente, sem que ninguém pisasse no pé do outro, de tão harmonioso que é. E quando Deus nos cria, Ele não nos cria porque faltava nele alguma coisa. Não, Ele já vivia eternamente em comunhão, em harmonia, em dança trinitária. Quando Ele nos cria, não é que faltava alguma coisa. Quando Ele nos cria, Ele estava nos convidando para essa relação, para essa dança, para essa comunhão, para essa relação, para essa profundidade de ajuntamento, de estarmos envolvidos com Ele, não porque Ele precisava de alguma coisa, mas porque Ele decidiu nos incluir na comunhão e relação. Só que sabe o que aconteceu? O casal pecou, e agora que eles pecam, eles estão fugindo de Deus. Eles pecaram e se afastam do Criador. E ali começa a história que eu tenho que lhes contar. E então pecamos, o pecado entra no mundo, e o homem se tornou alguém que se afasta de Deus. E agora o homem busca o quê? Busca satisfações em vários lugares. Agora o homem quer se satisfazer das várias formas possíveis. Só que ele não consegue. Porque só Deus pode satisfazer de fato a nossa alma. O que Deus fez então? Deus decidiu enviar seu filho. E ali nós temos a história da Escritura. Eles pecam, são expulsos. Nasce Caim e Abel. Caim mata Abel. Nascem Sete. Nascem filhos e filhas. Sete vem de sua linhagem: Enos, Cainã, Malaliel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. De Noé vai vir então quem? Sem, Jafé e Cã. Jafé e Cã, nos fala muito deles. Sem, de Sem, sua linhagem vem quem? Vem Abraão. Abraão vai ter 8 filhos: Isaac, Ismael e 6 filhos com Ketura. E Isaac vai ser aí o centro. De Isaac vem 2 meninos, Jacó e Esaú. Esaú e Edomitas, não se fala muito deles. Fica Jacó. Jacó vai ter 13 filhos, 12 filhos e uma filha. Dos 12 filhos de Jacó vem quem? Vem uma nação chamada Israel. Israel então vai para o Egito. Do Egito é liberto para o deserto vai para Canaã. Em Canaã conquistam a terra e tem um período ali de teocracia, Deus governando. Mas o povo se rebela, o povo se vira contra Deus. E então pedem o quê? Pedem um rei. Queriam ser como as demais nações. E tem então a monarquia: Saul, Davi e Salomão. Salomão morre, seu filho Roboão assume. Isso é Reis, capítulo 11. Roboão assume, mas desgraça, péssimo governante. E então vai ter uma briga, vai ter uma racha. E aí vem o reino dividido. Judá, 2 tribos: Judá e Benjamim, capital do sul, reino do sul, capital Jerusalém. E outras 10 tribos vão para o reino do norte. Capital fica Efraim, depois Siquém, depois Samaria. E fica lá, como conhecido como reino do norte, ou então Samaria. E a história decorre. E o reino do norte é levado cativo para onde? Para a Síria. E 100 anos depois, o reino do sul também é levado cativo. E então passam 70 anos de cativeiro. E Deus restaura o povo e volta para Jerusalém. E volta para Judá. Passa-se mais um tempo. E então em Belém de Judá nasce Cristo. E Cristo nasceu com que intenção? Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, toda a história de Israel, ela existe com um propósito. Para quê? Para trazer em carne, preparar uma nação que por meio dela, que nela nasceria o Cristo. Quem é esse Cristo? Aquele que é Deus encarnado, aquele que viveu sem pecado, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou seu sangue, é aquele que ressuscitou. E então por que ele morreu?
Ele morreu para fazer o que nós não podíamos fazer. Ele morreu para nos reconciliar com Deus. Israel, qual é o seu ponto aqui nesta noite? Meu ponto é a minha preocupação com os cristãos do século 21 e não só. Nós, enquanto cristãos, temos uma mentalidade, uma cultura de salvação como se fosse um escape, um escapismo. Sabe a ideia de estou salvo, então não vamos mais para o inferno. Quando pensamos em salvação, sempre pensamos na dimensão escatológica, futurística. Sabe, eu não serei mais condenado, eu estou livre do futuro. Então, quando pensamos em salvação, estamos pensando em quê? Apenas na eternidade com Deus, sabe? Estamos aqui, Jesus vem logo para estarmos com o Senhor. Pensamos na salvação em que aspecto? No aspecto do céu, no aspecto de que um dia lutaremos aqui, choraremos aqui, mas um dia não haverá mais tribulação. Pensamos na salvação apenas em questões futuras. Como que se Cristo nos salvou? Para quê? Para nos levar para o céu apenas. E então como é que é a nossa vida quanto à salvação? Que está difícil, que tem uma luta. Jesus, volta logo. Se o Lula ganhar, vamos perseguir. Tomara que não ganhe. Mas a gente não estamos aqui com medo de ser perseguido, porque a salvação para nós não é apenas sobre algo futuro. Israel, o que é salvação? Salvação é isso que Paulo está dizendo aqui. Paz com Deus. Reconciliação com Deus. Salvação é o que é? É a nossa reconciliação com Deus. No Éden, Adão e Eva pecou, e de lá para cá o homem se tornou decaído e se afastou de Deus, se tornou inimigo de Deus. O homem passou a buscar no casamento, na carreira, nos sonhos, nos projetos, na carne, nos anseios, na bebida, o que? Alguma coisa que o satisfazesse. Por quê? Porque ele agora virou inimigo de Deus. E o que é salvação? Salvação é o que? É essa reconciliação. É quando o ser humano que estava sobre as trevas, que estava longe de Deus, que era inimigo de Deus, se torna amigo de Deus, se reconcilia com Deus. Aquele que tinha guerra com Deus agora pode ser chamado não mais de servo, mas amigo de Cristo. Aquele que estava longe dele agora pode ter proximidade com ele. Salvação é isso, meu irmão. Salvação, ela não tem só a questão escatológica de um dia não sermos mais condenados. A salvação é sermos reconciliados com Deus. Deus nos reconciliou em Cristo. E o que é que os irmãos em Colossos estavam a fazer? Estavam a criar meios, métodos, caminhos. Para quê? Para poder se reconciliar com Deus. E então Paulo fala: não, meus irmãos, a nossa reconciliação com Deus não acontece por mérito próprio. Nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E Cristo Jesus fez isso por meio da morte, fez isso por meio do sangue, fez isso se entregando por nós, morrendo a nossa morte. Porque que Ele morreu a nossa morte? Para que a gente possa viver a vida dele. E qual é a vida dele? Vida de comunhão com o Pai, vida de ser um com o Pai, vida de estar próximo do Pai, vida de vida com o Pai. Salvação é isso. Salvação é sermos um com o Pai, estamos reconciliados com o Pai, temos comunhão com o Pai. Agora estamos reconciliados com o Pai. E essa reconciliação passa pelo quê? Pela regeneração. Somos regenerados, somos santificados. Meu irmão, você precisa entender que a vida cristã é uma vida de quem foi reconciliado com Deus.
Sabe qual é a minha ideia que estou querendo construir aqui? É que eu não estou falando de que nós não iremos para o céu. Iremos. Eu estou falando que é muito mais do que ir para o céu. É vida com Deus. Eu explico melhor. Salvação, meu irmão, é antecipar a nova Jerusalém aqui. Salvação, meu irmão, é antecipar a eternidade aqui. Salvação, meu irmão, não é eu falar, sabe, não, nós não estamos apenas na questão da chegada. Olha, não, meu irmão, você não pode achar que a caminhada cristã se resumirá em desfrutar na eternidade. Não, nós podemos desfrutar do Senhor aqui, do Senhor no presente. Salvação é isso, é aprender, é viver, é antecipar o que está por vir aqui. Portanto, traga o céu aqui. A alegria da eternidade pode ser experimentada aqui. A paz do futuro podemos vivê-la aqui. A comunhão eterna com o Senhor, ela não começará lá, ela pode começar aqui. É o que disse Cristo: a vida eterna é esta. O quê? Ah, meu irmão, que conhece. É isso que eu estou falando. Nós não estamos dizendo, eu sou salvo porque eu caminho com o Senhor e não vou para o inferno. Não, salvação é muito mais do que me livrar do inferno. Posso dizer uma coisa? Uma das coisas mais terríveis do inferno é a ausência da comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Porque o homem foi criado para ter comunhão com o Senhor, e no inferno ele viverá eternamente sem comunhão com o Senhor. E sabe o que é salvação? É restaurar, é a restauração dessa comunhão, esse acesso que temos com Deus. Por isso a vida cristã não vale apenas porque vamos ter uma recompensa no futuro. A vida cristã vale muito a pena que a gente vive no agora, no presente, com o Senhor. Quando alguém entende aquilo que entendeu Davi, no Salmo 63, entende muito bem o que é salvação. Davi está sendo perseguido, perdeu o seu trono, pode ser morto por seu filho, está num deserto. E quando ele vai orar, ele falou: Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei. Minha alma está sedenta por Ti. Assim como uma terra seca precisa de água, assim também minha alma anseia por Ti. Por quê? Porque Teu amor ou Tua glória é maior do que a própria vida. E Ele diz mais: eu não vejo a hora de fazer o quê? De contemplar o Senhor novamente lá no santuário. Sabe o que é salvação, meu irmão? A salvação que Cristo veio nos proporcionar é o quê? É nos reconciliar com o Pai. Porque lá no Éden perdemos, nos distanciamos. No Éden o homem se afastou, e então Deus fez o quê? Deus tabernaculou-se entre nós. Deus habitou entre nós. Deus se fez carne. E como no Antigo Testamento, ali João 1,14, a ideia de habitou é tabernaculou-se, que é um paralelismo com o texto lá de Êxodo, de Número, de Levítico, onde o santuário é feito, o tabernáculo é feito. Porque o tabernáculo representava o quê? A presença de Deus no meio do povo. Em outras palavras, Deus sempre quis estar no meio do seu povo, em comunhão com o seu povo. Deus sempre quis estar entre nós. No Éden, Ele vinha entre o casal. Lá no Egito, no deserto com Israel, Ele estava ali no tabernáculo. E agora, no Novo Testamento, não é mais algo simbólico como o tabernáculo. O próprio Deus tabernaculou, habitou, morou, caminhou, se fez carne. Mas com que intenção? De nos reconciliar com Ele. Meu irmão, se a tua caminhada com Cristo é uma caminhada
que está pensando apenas no futuro, em termos de sermos livres do inferno, você entendeu muito pouca coisa do Evangelho. Deus quer ter comunhão com a gente agora. Não espere a eternidade. Ele quer que a gente experimenta um pouquinho. Meus irmãos, o céu pode ser aqui. É isso mesmo. Se andarmos em comunhão com Ele, o céu pode ser aqui. Se temos a paz que vem somente dele aqui, o céu é aqui. Se temos a alegria incomparável que o mundo não compreende, podemos experimentar o céu aqui. Deus não quer que a gente vá no céu apenas para dizer, meu Deus, que não. Nós podemos ter um antegozo, uma antecipação. Só cá está o ponto. Como você tem levado, tem vivido sua vida cristã? A vida cristã, a salvação, é o que? Eu entender que eu não sou mais inimigo de Deus. Eu entender que o pecado não mais me escraviza. Eu entender que eu agora posso entrar com ousadia e confiança diante do trono da graça. Eu entender que eu não preciso de outro intermediário. O mediador é Cristo entre Deus e o homem. É aquilo que diz Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Em outras palavras, se você não tem comunhão com Deus, não está se relacionando com Deus, você está perdendo muita coisa da fé cristã. Sabe por quê? Porque Deus não quer apenas me levar para o céu, como quem diz, sabe, eu tenho que ir para o céu. Não, meu irmão, Deus quer que a gente aprenda a viver aqui como quem é salvo. E quem é salvo é alguém que tem comunhão com Deus, foi reconciliado com o Senhor. Agora nós não somos mais inimigos de Deus. Nós temos paz com Deus. E eu pergunto a você, se você tem paz com Deus porque é salvo, como é que você vive como inimigo dele? Como é que você vive como quem é inimigo? Inimigo, a gente não fala com o inimigo. Como é que você vive sem falar com ele? Você tem paz com ele, então por que você não tem comunhão com ele? Não ora, por quê? Salvação é essa paz que temos com ele. Fomos reconciliados. As barreiras que existiam já não existem mais. Os obstáculos que tínhamos não tem mais. Ele está de braços abertos, aguardando por mim e por você, para que haja em nós comunhão com Ele. E eu melhoro, eles estão aguardando para que a gente faça o quê? Se envolva na dança com Ele, em comunhão com Ele, em vida com Ele. A salvação é ter comunhão e paz com o Senhor. Então você que é cristão não pode viver sem falar com o Senhor. Por quê? Porque se eu sou salvo, eu tenho paz com Ele. Só que nós estamos tão ocupados, tão corridos, tanta luta, tanto sonho, tanto projeto, que a gente não consegue às vezes. Mas eu vim dizer-vos esta noite, Deus quer mais do que te levar para o céu. Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter relação com você. Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer caminhar com você. Deus quer que você tenha prazer nele. Deus quer que você anseie por Ele. Deus quer que você busque a Ele. Deus quer que a gente viva como gente que foi reconciliada. Nós fomos reconciliados. Ser salvo é ser reconciliado por Deus. O céu é recompensa futura. E sabe de uma coisa? A bênção do céu mesmo não é o fato de que vai ser um lugar maravilhoso. É Ele, é Ele, é Ele. Porque nada é mais importante, nada é igual a Ele, nada é como Ele, nada, nem o céu é como Ele. O céu é o céu por causa dEle. E lá na eternidade será o quê? Vida em comunhão com o Pai.
relacionamento com o Pai. Isso é tão sério que Jesus veio na terra, pregou, curou, fez tudo. E você via ele, Lucas 6, 14 e 15. A multidão perguntou: cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E Lucas escreve: e ele se retirou para um lugar deserto e ali orava. É tão sério que Lucas 9 diz que os discípulos, vendo ele orar tanto, que pediram: Senhor, nos ensina a orar. É tão sério que Lucas 11 diz que Jesus foi no Monte da Transfiguração para orar. E quando ele orava, o rosto dele se transfigurou. Jesus veio para nos ensinar o que é? Que a vida dele, que nós ganhamos na cruz, é uma vida de comunhão com o Pai. O prazer da vida cristã não está em ser livre do inferno, está em poder voltar. Em quê? Aquilo que Adão e Eva perderam no jardim. O prazer da vida cristã, meu irmão, não está em Deus nos dar um jardim gostoso como o jardim do Éden. O prazer da vida cristã, minha irmã, não está em ter um trabalho top como tinha Adão. O prazer da vida cristã está em eu poder ter convicção e eu poder saber que agora aquilo que Adão e Eva viveram de comunhão com Deus, nós também podemos viver, porque fomos reconciliados com Deus. É por isso que a fé cristã não é muito mais do que dogmas, é muito mais do que regras, é muito mais do que só ortodoxia. É ortodoxia, mas a ortodoxia tem que se tornar em algo ortoprax, uma piedade. Tem de ter piedade, tem de ter comunhão com Deus. A boa teologia é aquela que me coloca aos pés do Senhor. A boa teologia é aquela que me coloca em comunhão com o Senhor. A boa teologia não é aquela apenas que me torna alguém que compreende as coisas cognitivamente. É aquela que me faz perceber o quanto nós estamos reconciliados e nele está o prazer do viver. Meu irmão, a salvação é colocar em Cristo o prazer do nosso viver. A salvação é eu viver como alguém que está em paz com Deus. Nós não estamos fugindo das perseguições. Nós não estamos fugindo da vida de luta aqui na terra. Nós não estamos fugindo das dores aqui do presente. Nós não estamos fugindo dos espinhos da carne. A salvação, sabe o que é? É apesar dos espinhos das lutas, eu encontrar em Cristo suficiência de poder dizer: a minha graça te basta. E quando para todo mundo aquela luta faz com que eu viva, que alguém viva sem querer viver, porque acha que não tem mais razão para viver, apesar de eu estar como eu estou, eu tenho prazer em viver, porque o prazer do meu viver não está na cura, não está na vitória, está em quem? No Senhor. Por isso, não viva como alguém que ainda está em briga com o Senhor. Não viva como alguém que ainda está fugindo do Senhor. Porque salvação não é apenas algo escatológico. Salvação é comunhão com o Senhor, é paz com Deus, é relação com o Pai. E Ele é o mais interessado em que a gente tenha comunhão com Ele. Ele é tão interessado que Ele mesmo providenciou a nossa salvação. É por isso que quando Cristo morre, o véu do templo se rasga. Se rasga. Porque no mínimo, naquele lugar, só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo. Hoje nós podemos dizer o que diz o autor dos Hebreus: podemos entrar com ousadia. Podemos entrar com ousadia, com confiança,
Gente tão pequena, gente tão limitada, gente pecadora, gente fraca, gente ruim, pode entrar com ousadia no trono da graça. Sabe por quê? Porque Cristo nos reconciliou com Deus. Porque Cristo nos reconciliou com o Pai. Porque Cristo trouxe a salvação, trouxe a reconciliação. Em outras palavras, podemos entrar com ousadia. Por quê? Porque estamos em paz com Deus. Agora temos paz com Deus. Não somos mais inimigos dele. Estamos em paz com o nosso Senhor. Então viva, meu irmão, viva como quem entendeu a salvação. Cristo nos reconciliou. Viva como quem foi reconciliado com o Pai. Viva como quem entendeu a tão grande reconciliação. Entre para a festa da graça, entre para a comunhão da graça, entre para a relação da graça, entre para a festa da reconciliação. Nós temos paz com Deus e nós não iremos fugir para o céu. No céu viveremos a plenitude. Aquilo que vivemos aqui não é ainda na sua plenitude. No céu a obra será completada. Aquele que começou a boa obra é fiel para... Escute isso, meu irmão. Essa é a ideia da eternidade, de completar a obra que ele começou. Portanto, eu não posso achar que tudo vai... Não, começa aqui. Então desfrute dessa reconciliação com o Senhor. Não viva sem comunhão com Deus. Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Paulo diz aos Colossenses: no outro tempo, vocês eram inimigos de Deus. Numa outra época, vocês não pertenciam à família de Deus. Então ele diz: mas contudo, Ele nos reconciliou. Irmãos, é para isso que Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. Então, viva isso. Viva como alguém que foi reconciliado. Não queira fugir para o céu. Não queira fugir para o céu. E quem está falando com vocês é alguém que bate muito numa pregação materialista, antropocêntrica, teologia do coaching, teologia da prosperidade. Eu sou contra, eu acho um equívoco, não entenderam nada do Evangelho. Eu sou contra uma leitura materialista da Escritura. Mas eu jamais deveria dizer a vocês que enquanto cristãos o prazer está em ir para o céu apenas. Não, lá a gente vai viver na plenitude. Mas aqui nós podemos viver o céu. É isso mesmo. Viver o céu aqui não é não querer ir mais para o céu. É dizer, se aqui é assim tão bom, imagina lá. Então, traga o céu para cá, meu irmão. Faz deste lugar, faz da sua casa um pedacinho do céu. Faz do seu lar um pedacinho do céu. Faz do seu quarto um pedaço do céu. Faz da sua vida uma manifestação do céu neste mundo, como quem está vivendo em comunhão com o Senhor. Que o Espírito de Deus nos ajude, que o Espírito de Deus nos atrai para Ele, que o Espírito de Deus nos leve a compreender esta verdade. Nós não estamos querendo ir para o céu porque estamos com medo do inferno. Não sabe, eu estou a andar com Deus, vou para a igreja, porque senão eu vou para o inferno. Não, meu irmão, não. Não estamos aqui porque estamos com medo do inferno, é mais do que isso. Estamos aqui porque temos prazer nele.
Estamos aqui porque fomos reconciliados com Ele. Estamos aqui porque agora temos paz com Ele. Estamos aqui porque somos agora novas criaturas. Somos nova criação. Temos nova vida. Estamos aqui porque aquilo que perdemos no Éden foi reconciliada e reconquistada no Calvário. É sobre isso. Estamos aqui porque o amamos, mas o amamos porque Ele nos amou primeiro. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender que não estamos fugindo do inferno. É mais do que isso. Não estamos vir aqui porque estamos com medo de um dia ir para o inferno. Estamos aqui porque amamos o Senhor. E nos leva a entender também, Senhor, que a salvação é paz contigo, é comunhão contigo, é amizade contigo. Vida cristã, o cristianismo é relacionamento com o Senhor. Trabalha em nós, atrai-nos para Ti, atrai-nos para Ti, atrai-nos para Ti, Senhor. Molda os nossos corações, molda nossas mentes, a mente de Cristo em nós, o caráter de Cristo em nós. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, um coração reto, um coração que anseia por Ti, um coração que anela a Tua presença. Ah, Espírito de Deus, cuidaremos de nossas famílias. Vamos trabalhar com muita dedicação. Seremos excelentes alunos. Seremos muito bons pais. Seremos bons filhos. Seremos bons cidadãos. Por quê? Porque fomos reconciliados contigo. Porque o Senhor transformou as nossas vidas. E o prazer do nosso viver está em Ti. Atrai-nos para Ti. Aqueça os nossos corações. Aqueles que estão aqui, quem sabe, ó Pai, perderam o primeiro amor. Reacenda esta chama, Senhor. Reacenda a chama da relação contigo. Nos faz entender que há uma necessidade de estarmos contigo, porque isso é salvação. Nós fomos salvos do que? De sermos inimigos do Senhor. Nós fomos salvos do que? De sermos condenados pelo Senhor. Nós fomos salvos do que? Deste afastamento do Senhor. Nós fomos salvos de que? Desta escravização pelo pecado. E agora em Ti somos livre para ter comunhão contigo e dançar em comunhão, e dançar em harmonia, e dançar na Tua presença. Atrai-nos para Ti. Nos ensina a Te amar mais, Senhor. Nos ensina a Te amar mais, Senhor. Nos ensina a Te amar mais. Trabalha em nós. Trabalha em nós, ao ponto de podermos ter a consciência que teve Paulo, quando disse: em nada eu considero preciosa a minha vida, conquanto que eu cumpra o propósito pelo qual eu fui designado. E esse propósito nada mais é do que glorificar o Teu nome e ter prazer em Ti. E isso mesmo, nós só valemos apenas para viver, se vivemos para cumprir esse propósito de glorificar o Teu nome, tendo prazer em Ti. Ninguém glorifica tão bem o Teu nome como aquele que tem prazer em Ti, como aquele que é satisfeito em Ti.